O livro de Abacuque é o 8º livro dos profetas menores, mas pouco se sabe sobre o autor fora do livro que leva o seu nome. É mais provável que ele tenha sido contemporâneo de Jeremias, Naum e Sofonias. O nome Abacuque significa abraçar e pode referir-se ao relacionamento próximo do autor com Deus e um tempo futuro em que o nosso Senhor abraçará a todas as nações. As respostas de Deus às perguntas de Abacuque revelam como ele considera o pecado e suas consequências e como a fé é fundamental para compreender nosso destino final. Então, no vídeo de hoje, eu vou te contar sobre a história do profeta Abacuque. É melhor vocês se sentarem, que aí vem história. Então, preste atenção nessa história. Época de Abacuque. Abacuque não faz menção à Assíria, mas se refere ao crescente poder caldeu, também conhecido como babilônico. Assim, pode-se concluir que ele profetizou em Judá, possivelmente durante o reinado de Jeoaquim e pouco antes da invasão de Nabucodonosor. Não há indicação de que as reformas implementadas por Josias ainda existam, já que ele lamenta a ilegalidade e maldade prevalecente entre os judeus. Abacuque foi comissionado para predizer a invasão e destruição da terra pelos caldeus. O reino do norte de Israel já havia ido para o cativeiro na Síria, e Deus iria castigar o reino do sul de Judá por meio dos babilônios. Esboço do livro de Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e tu não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Abacuque teve dificuldades em entender por que parecia que Deus não estava preocupado com os pecadores de Judá. Mesmo que ele entendesse que Deus não estava separado da impiedade do povo, ele precisava de uma resposta. Então veremos adiante a resposta de Deus a Abacuque. A resposta de Deus é que ele não deixaria o povo de Judá sem punição, mas levantaria os caldeus como uma vara de castigo e correção. Os caldeus eram um povo cruel e terrível, que varreria e invadiria a terra. Essa resposta de Deus levantou um dilema maior ainda. É um quebra-cabeça desconcertante para o profeta. Como um Deus santo e justo poderia punir Judá, usando uma nação ainda mais perversa e injusta? A resposta de Deus para Abacuque foi fazê-lo entender que todos serão finalmente julgados com um julgamento justo. Em última análise, apenas aqueles que confiam em Deus e permanecem leais. Deus punirá a arrogância, o orgulho e as más ações. Ninguém escapará da pena do mal e da impiedade. Abacuque foi instruído a escrever o que lhe foi dito. A visão tinha que se tornar tão clara que uma pessoa que passasse correndo pudesse ler as palavras. O profeta foi informado de que o cumprimento seria por um tempo determinado, ainda no futuro. Armado com a resposta de Deus e a certeza de que a maldade será punida, o profeta proferiu uma série quíntuplo de desgraças contra aqueles que se opõem a Deus e às suas leis. Pelo contexto, parece que essas desgraças são dirigidas mais especificamente aos caldeus. Eles não podem escapar da lei da semeadura e da colheita, a lei universal de retribuição de Deus para aqueles que, na vaidade de suas mentes, se consideram irrepreensíveis. Nesse contexto, Abacuque registrou 7 tipos de maldades encontradas nos caldeus: orgulho, agressão, violência excessiva, cobiça, idolatria, abuso de poder e ganância. Salmo de Abacuque. O livro de Abacuque termina com um salmo de louvor e oração. Parece que a sua oração deveria ser cantada,
como diz a nota no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 19, ao músico-chefe com seus instrumentos de corda, ao ouvir a vinda do julgamento de Deus. O profeta expressou sua preocupação e mostrou o seu lado terno ao pedir a Deus que exercesse misericórdia ao aplicar seu julgamento. Ele então começou a enumerar os atos miraculosos de Deus na história passada de seu povo. A impressionante presença de Deus no Monte Sinai, Moisés. Eu estou aqui. a divisão no Mar Vermelho, e mais tarde permitindo os israelitas entrarem na Terra Prometida, e sua intervenção poderosa para com os israelitas nas batalhas. Abacuque estremece com o pensamento do que ainda está para acontecer, mas nada do que acontece na terra pode remover as promessas do Senhor. Veja, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os pés dos servos, e me fará andar sobre as minhas alturas. Abacuque foi um profeta de fé. Ele acreditava que Deus realizaria em sua vida o que fosse necessário e o que mais tarde implementaria os estágios finais de seu propósito para todas as nações. Abacuque tinha a garantia de que Deus cumpriria sua promessa. Veja, porque a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque, o Novo Testamento. O justo viverá pela fé. Uma das expressões mais conhecidas de todos os tempos, retiradas do livro de Abacuque, é a frase "o justo viverá pela fé". Ela é mencionada no Novo Testamento nas seguintes cartas: Romanos capítulo 1, verso 17, Gálatas capítulo 3, verso 11 e Hebreus capítulo 10, verso 38. No original grego, as palavras fé e crer estão fundamentadas na mesma essência e raiz. Abacuque fala o que queremos sempre dizer a Deus. Abacuque percebeu que Deus iria usar a cruel máquina de guerra da Babilônia para executar juízo sobre o próprio povo de Deus, ou seja, uma nação ímpia para castigar uma nação piedosa. Para o profeta, isso não fazia o mínimo sentido, e Abacuque é rápido e ousado em expressar a sua opinião. Mas o profeta faz algo mais importante ainda. Ele espera e ouve. É na espera e no ouvir dele que depois se transformam em sua oração, que ele percebe estar habitando o grande mundo da soberania de Deus. Abacuque começou exatamente onde nós começamos, com as nossas queixas, nossa perplexidade e nossas acusações contra Deus, mas não parou aí. Ele chegou conosco a um mundo em que todos os detalhes da nossa vida de amor a Deus são transformados em algo bom. Abacuque então afirma sua fé, mas notamos que ele também aprende a viver na dependência de Deus e confiar no controle absoluto do Eterno, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, mesmo que tudo se perca aos seus olhos, é possível se alegrar no Senhor. Obrigado por assistir esse vídeo, um grande abraço e até mais.